Olá pessoal, eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como Mamãe da Manu. Hoje gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o desenvolvimento da fala dos nossos pequenos. Quando a gente conta que nosso filho está dentro do espectro autista, a gente recebe várias perguntas, e uma delas, sem dúvida, é: ele é verbal? Bom, vou falar sobre a Manu. A Manu desenvolveu a fala dela muito cedo, bem dentro do esperado. As pessoas até brincavam, falavam que ela ia ser uma criança que ia falar bem antes de andar. Antes de 1 ano, ela já soltava os seus mamã, papá. Porém, ela demorou para desenvolver outras palavrinhas. Ficou sempre nas mesmas. Com o passar do tempo, eu comecei aquela comparação com os coleguinhas da escola e percebi que a maioria das crianças já formavam pequenas frases, enquanto a Manu ainda falava palavras bem isoladas. E muitas vezes essas palavras não tinham nem sentido com a situação que a gente estava vivendo no momento. Assim que a gente recebeu o diagnóstico, a gente já começou a fazer a terapia. E a terapeuta dela nos instruiu a como estimular a fala dela, a aumentar o vocabulário dela. Primeira coisa que ela nos ensinou: não deixe a Manu puxar vocês pela mão. E era uma coisa muito cômoda para Manu, porque eu, como mãe, eu conhecia tudo que a Manu queria e precisava. E como uma das características da Manu era o temperamento muito forte, para evitar que ela ficasse nervosa, eu entregava tudo de mão muito beijada para ela. Então era ela começar a resmungar, eu já sabia que aquilo era sede, entregava um suco. Ela começava a ficar resmungando de novo, eu já sabia que ela estava entediada, eu bolava uma brincadeira. Mas ela mesmo nunca me pedia. Quando ela queria alguma coisa e eu não sabia o que era, ela me pegava pela mão e ia me puxando até a geladeira, até o quarto dela. E chegava no local, ela só ficava porque ela não conhecia o nome do objeto que ela queria, do que ela estava desejando, e ela também não tinha a prática de apontar. A gente começou a não deixar que ela puxasse a gente. A técnica que a gente usou foi a seguinte: quando ela tentava puxar, a gente soltava e falava: fala o que você quer. Não puxa, fala o que você quer. No começo é óbvio que não dava certo, mas como eu disse, eu conhecia exatamente tudo que a Manu queria. Então eu já sabia que ela queria naquele momento, por exemplo, um copo de água. Então, mesmo sabendo, eu ficava: opa, não puxa, o que você quer? A Manuela quer água, água. Então, vamos beber água. Pegava o copinho, colocava a água e antes de entregar para ela, eu reforçava novamente: água, água. É um processo longo, a gente vai conquistando uma palavrinha por vez. Mas com o passar do tempo, a Manu começou a se policiar. Ela tentava me puxar, ela mesma soltava e fazia água. Então a gente já conquistou uma palavrinha. Outra dica que eu tenho para dar para vocês: a gente escuta muito de pessoas falando que quanto mais a gente conversar com a criança, melhor para desenvolver a fala dela. Isso não é bem verdade, pelo menos não para crianças atípicas. Na verdade, a gente tem que falar mais ou menos a quantidade de palavras que a criança fala por vez. Então, se a criança fala apenas uma palavra por vez, a gente pode falar com ela no máximo 2 palavras por vez. Não adianta a gente vir com um repertório enorme para a criança, sendo que ela ainda não sabe nomear tudo aquilo que a gente está dizendo. Isso confunde ela. Então, por exemplo, estou desenhando com a minha filha e eu quero ensinar para ela que isso daqui é um lápis azul. Não adianta eu chegar nela e falar: olha, Manu, que lindo, olha esse lápis azul claro, ele é da cor do céu, que lindo que ele é.
A Manuela ainda não sabia, na época, nomear as coisas. Então, ela ia olhar para esse objeto e ela ia questionar: o que é isso? Isso daqui é um lápis, isso daqui é um azul, isso daqui é um lindo, isso aqui é um céu. O que é isso? Então, qual que é o correto quando a criança está começando? Lápis. Lápis. A criança já aprendeu que isso é um lápis? Lápis azul. Lápis azul. Pausadamente, só isso. Você percebeu que a criança já entendeu que isso é um lápis azul? Você fala: lápis azul lindo. Olha, da cor do céu. E você vai acrescentando palavrinhas por palavrinhas, conforme você vai vendo que a criança assimilou a palavrinha anterior que você ensinou para ela. Outra coisa muito importante, você usar aquilo que interessa à criança. Por exemplo, a Manu. A Manu demonstrou interesse muito cedo por cores, letras, números, formas geométricas e planetas. Então, não adiantava eu tentar fazer naquele momento atividade com frutas, atividade com bonecas, que não iria chamar tanto a atenção dela. Já que era essas as coisas que interessavam a ela, eu usava isso para enriquecer o repertório da Manu. Então, eu queria fazer atividade com cores. Eu pegava vários papéis coloridos e ia nomeando um de cada vez com ela. Eu ia aumentando a quantidade de papel conforme a quantidade de nomes que ela ia decorando. Então, por exemplo, começava com 3 papéis. Um amarelo, um vermelho e um azul. Eu já sabia que ela sabia as cores de todos aqueles e que se eu desse até o comando para ela de dar para a mamãe o vermelho, ela já conseguiria atender. Eu começava a colocar outras cores. Fazia a mesma coisa com as letras. Pegava as letras, associava ela com palavras, ia tentando fazer com que ela repetisse para mim. Uma coisa muito importante de se destacar é que nem sempre, na primeira vez, a criança vai repetir. Isso não significa que a criança não está aprendendo. Significa que naquele momento ela não sentiu vontade de dizer ou ainda não se sentiu organizada para pronunciar a fala, aquela palavra específica. Vou dar um exemplo para vocês. A Manu já estava falando várias palavrinhas soltas e ela nessa época estava muito interessada por letras. Eu aproveitei que a Manu tem até hoje uma capacidade de memorização muito grande e comecei a ensinar o alfabeto, o A, I, O, U para ela. E um dia eu vim no carro com ela brincando e eu ficava: Manu, A, E, I, O, U. Ela me olhava, ela ria, mas ela não falava nenhuma dessas palavras, nenhuma das letras. Aí eu repetia de novo: A, E, I, O, U. Nada. Pra mim, naquele momento, eu falei: acho que ela ainda não tá pronta para aprender essas palavras, essas letrinhas, aprender a repetir numa sequência tão longa. Passou 1, 2 dias, a gente de novo dentro do carro, voltando da escolinha, brincando com ela com outras coisas, ouvindo musiquinha, quando do nada ela parou e fez sozinha: A, E, I, O, U. E foi nesse momento que eu entendi que não é porque ela não repetiu no momento que eu ensinei para ela que ela não absorveu esse conteúdo. Então, não fiquem desmotivados quando a gente ensina uma coisa e não recebe de volta. Só o fato da criança, de quando você falar lápis azul, ela conseguir te mostrar quem é o lápis azul. Quando você falar lápis rosa, ela conseguir te mostrar qual é o lápis rosa, significa que já existe uma conexão entre vocês.
que você já consegue dar um comando e ela já consegue entender algumas coisas. Talvez ela ainda não esteja pronta para pronunciar aquelas palavras, mas ela já está reconhecendo, porque você falou devagar com ela, porque você nomeou um objeto de cada vez. Entenderam? Outra coisa que também ajudou muito a desenvolver a fala da Manu foram livrinhos de história, gibis, essas coisas. Não necessariamente era como eu imaginei que eu faria com a minha filha, que eu iria na hora de dormir, deitar ela na caminha e ler uma linda história e que ela iria me acompanhar na leitura e tudo ficaria lindo. Até hoje eu ainda não consigo ler livros com a Manu, mas eu crio histórias através das imagens para ela. Então, por exemplo, eu pego um livrinho da Branca de Neve. Não adianta eu começar o com Era Uma Vez e tá. Ela ainda não se interessa, ela ainda não tem paciência. Porém, eu posso usar o livro para começar a nomear as coisas que tem em volta. Olha, o vestido de princesa. Olha, a maçã. Uma bruxa! E você vai apontando pro livrinho cada um dos objetos, cada um dos personagens, e vai repetindo isso conforme os livrinhos favoritos delas. E você vai ver que com o tempo, eles vão saber todos os nomes dos personagens, eles vão estar criando as próprias historinhas através das imagens. É tudo um passo de formiguinha, é tudo conquistando uma palavrinha de cada vez. Depois, 2 palavrinhas juntas, 3 palavrinhas juntas. É muito importante que nesse processo a gente evite criticar nossos filhos ou corrigi-los de uma forma que eles se sintam envergonhados. A Manu gosta que eu corrija ela. Ela gosta que eu repita a palavra várias vezes até que ela consiga pronunciar. Mas eu tento fazer isso de uma forma sem que ela se sinta envergonhada, sem que ela se sinta com medo, com receio de falar errado para mim e eu chamar a atenção dela. Então, por exemplo, ela vai falar copo para mim e ela fala popo. Eu não vou repetir errado para ela. Ai, tá aqui o seu popo. Não, eu vou sempre pronunciar da maneira correta. É copo, popo, copo, popo. Muito bem, filha. Vamos de novo com a mamãe? Copo. Até que a pronúncia dela saia melhor. Pode ser que não saia perfeito das primeiras vezes. Mas eu também não vou falar, não é assim. Fala direito. Copo. Nada de popo, não. Não posso. Porque ela, além de não aprender a pronunciar certo, provavelmente vai ser uma palavrinha que ela vai excluir do vocabulário dela. Porque ela vai associar que quando ela falar aquela palavrinha, ela vai receber um reforço negativo meu. Então, é muito importante que nesse processo a gente faça tudo de uma forma muito lúdica, tudo muito divertido, elogiando demais. A criança autista, ela gosta de reconhecimento, ela gosta de ser elogiada, ela gosta de receber parabéns. Em tudo que o seu filho faz, ele fez certo, é a primeira vez que ele faz, motiva ele, elogia. Isso tudo vai fazer muita diferença para o seu filho. Eu espero que essas dicasinhas ajudem vocês e a gente vai conversar bastante sobre elas. Um grande abraço. Tchau!